Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Brigadeiro-General Viegas Nunes, Major-General, Sr. General. Nós estamos aqui numa situação decorrente de denúncias públicas que foram assumidas por parte do Dr. António Pombeiro, sendo certo que, em primeiro lugar, há que levar em consideração a cronologia. Ou seja, eu compreendo, registro e agradeço a circunstância de dois pontos que referiu na sua intervenção inicial. Primeiro, não ter vindo para a praça pública comentar as situações, o que de alguma forma arrastou o seu nome neste turbilhão de todas as notícias, não as tendo terminado atempadamente. E a segunda, a circunstância de ter assumido frontalmente também a questão do relatório da IGF, porque é relevante e foi utilizada essa dimensão para, de alguma forma, se referenciar à sua gestão à frente do Ciresp, sua anterior gestão até março de 2024, para demonstrar que não teria condições para continuar agora. A questão, no fundo, que nós temos aqui, portanto, na cronologia que lhe referi há pouco, nós teríamos, em primeiro lugar, o relatório da IGF, que agora se apresentou, mas que, tanto pela informação que nós temos das irregularidades que foram detectadas e, como referiu, elas foram todas atempadamente corrigidas, o que bem se entende, porque caso não tivessem sido, faria feito algum sentido que se houvesse irregularidades graves de tal forma, nem teria havido o comportamento que houve do Tribunal de Contas, como referiu, como deveria ter havido uma denúncia perante o Ministério Público para agir se essas irregularidades fossem de outro tipo de foro que exigissem uma intervenção, coisa que não aconteceu. Mantendo essa questão da cronologia, não lhe posso perguntar questões que têm a ver com o trabalho do grupo de trabalho que foi nomeado, mas que aparentemente é a partir dele que toda esta situação acaba por nascer, porque nas conclusões do grupo de trabalho se denota, e assim o Sr. General foi acusado, de haver uma divergência de opiniões relativamente à forma de gestão do Ciresp. Essa é uma questão política, que não lhe vou perguntar, porque naturalmente que as decisões políticas não competem sequer ao titular da função de gestão da empresa e teremos a oportunidade, eventualmente, de colocar as questões políticas a quem de direito, nomeadamente quando recebermos o Sr. Ministro da Administração Interna na próxima semana. Mas, no fundo, vou-lhe pedir a sua opinião, uma vez que o que verdadeiramente está disputado isto foram os acontecimentos de abril-maio deste ano, portanto, já depois do relatório da IGF de dezembro de 2024, já depois da apresentação dos trabalhos ou do relatório do grupo de trabalho que foi constituído no âmbito do MAI relativamente a esta matéria, mas o que terá disputado verdadeiramente a dimensão pública desta situação foi a circunstância de ter tido conhecimento que o Sr. General ia voltar a ser convidado e depois concretizada a sua função para Presidente do Conselho de Administração da Ciresp. E a questão que eu lhe peço para elaborar é, no fundo, aquela com a qual nós somos confrontados e verdadeiramente me parece que é a questão que, não sendo verdadeiramente o seu foro, mas é a questão que está aqui em cima da mesa, que é a divergência de opiniões relativamente a como deve ser construído o Cirep. Por um lado, um entendimento que deveria continuar a ser uma estrutura junto da estrutura de comunicações do próprio Ministério da Administração Interna e, por outro, um eventual maior envolvimento pelos militares, coisa que o Sr. General foi acusado, entre aspas, diremos assim, porque é uma questão de opinião, que estaria muito mais disponível para poder concretizar. Porque, no fundo, é isto que nós falamos. É de uma divergência de opiniões sobre a gestão, à qual foi complementada ou acoplada uma situação pessoal do tal eventual relatório da IGF que, no fundo, já, de algum modo, arrumámos aqui, ou pelo menos o Sr. General teve a oportunidade de referenciar. E, por isso, a única coisa que lhe coloco, para sossegar alguns espíritos que possam eventualmente estar mais preocupados com esta matéria, é se isto diz respeito apenas e só à questão da divergência de opiniões, se nos pode ajudar aqui a compreender em que medida é que esta divergência de opiniões é de tal forma, ou pode ser entendida de uma tal forma gravosa, que leve a que todo este processo tenha vindo a foro público e que, no fundo, que tenha sido motivo legítimo dos requerimentos que aqui foram apresentados e que estamos aqui a discutir, mas que nada tem a ver com todo o outro conjunto de acusações, apesar de o Sr. General ter tido a oportunidade de as vir aqui decompor e justificar em cada momento. E, portanto, eu julgo que aqui a única questão que está aqui presente é uma opinião diferente de qual é a estratégia a seguir. Mas também
tenha consciência que não é o Sr. General, enquanto Presidente do Ciresp, a quem compete essa decisão, nem é a quem esteve num grupo de trabalho a trabalhar legitimamente e conforme entendeu, e ninguém pôs em cima da mesa que tenha havido algum tipo de condicionamento relativamente ao desenvolvimento do seu trabalho, mas que a decisão política final é e compete ao Governo, e neste caso ao seu principal protagonista nesta matéria, que é o Ministro da Administração Interna.